Vamos lá, minha gente. A Edna Alves, por que eu tô falando dela? Ontem apitou o clássico entre Santos e São Paulo e Santos. O Santos venceu o jogo, só que teve um momento que ela foi chamada pelo VAR na marcação do pênalti a favor da equipe do Santos. E a pergunta do dia é: ela foi influenciada pela nota que o Santos divulgou um dia anterior sobre a escolha da árbitra? Boa tarde. Fala, Pedro Martelli, boa tarde pra você, pra Gabi, pra Júlia, pra amigo ligado aqui no Resenha. Eu avisei, não querendo me gabar, mas eu avisei ontem que essa nota ia dar problema. Não porque a Edna seja má árbitra ou qualquer coisa do tipo, até porque eu acho que ela acertou em tudo, viu? Já antecipo aqui que, na minha opinião, a Edna não errou no jogo de ontem. Ela pode não ter ido muito bem nas escolhas, teve que ouvir o VAR, demorou ali pra algumas marcações, mas decisões finais todas corretas. E aquela nota do Santos, na minha opinião, deixou ela afobada, deu esse nervosismo, essa carga de nervosismo no jogo, porque lá do estádio, eu tava lá com o Paulo do Vale, também com o Ulisses Costa, cara, é impressionante, toda a decisão da Edna, a torcida tava em cima, então gerou ali um nervosismo, um clima em volta dela, que não é legal em qualquer situação quando o árbitro vira o protagonista do jogo. No caso, ela virou. Se ela lidou bem ou não, não sei, mas a gente sentiu ali que tava tudo muito em cima dela, o que não foi muito legal. Vou mandando o áudio pra gente entender o que você pensa aí no carro, na casa. Teve muita gente que também emendou esse feriado, esse carnaval. Sobre ontem, Gabi Santos, você já tá olhando pra mim porque não, tem áudio? Rapidinho, isso? A mensagem do Paulo Percurso de Barueri. Pessoal, e o cabelo do Paulo do Vale? Ninguém vai falar nada do Paulo do Vale, que tá de férias. Ele lançou um Nevou. Ele lançou um Nevou. Estão acompanhando o Paulo do Vale nas redes sociais, hein? Ele meteu um Nevou, né? Ele fez um Nevou. Caiu bem no Paulo do Vale. Mas continue, Pedro Martelli. Não, continue, Gabi Santos. Pode deixar. Boa tarde a todos. Então, eu acho que... Ontem a gente comentou um pouco sobre esse assunto. Não acho que pressionou a Edna, mas ela entrou pensando um pouco nas decisões que ela ia tomar por causa dessa nota. Porque independentemente das decisões dela, um dos dois lados iria reclamar. Tanto que isso aconteceu, o São Paulo realmente reclamou. O Júlio Casares foi depois do jogo lá na zona mista e falou com a imprensa, falou sobre a nota e sobre as decisões tomadas por ela e disse que o São Paulo foi prejudicado. Eu também concordo com o Bruno, eu acho que ela acertou nas decisões dela ali, mesmo com a ajuda do VAR. Acho que o pênalti ela podia ter marcado no campo mesmo, sem o auxílio do VAR, e até mesmo o gol do Eric ela podia ter anulado sem auxílio do VAR, porque é um lance muito claro, bate na mão e depois ele faz o gol. E a regra diz que nesse caso o gol precisa ser anulado. Tá certo ou tá errado? Tá certo ou tá errado? A gente pode discutir a regra, mas a gente não pode discutir a decisão dela. Porque independentemente do lado que acontecesse isso, a torcida ia falar assim, olha, então tem que anular o gol. A torcida do São Paulo tá reclamando porque foi contra eles. Então, até tem um pouco aí do lado do torcedor mesmo, mas ela não errou em nada disso. O gol do Luciano realmente estava muito impedido, aquilo ali nem tem o que falar. Mas eu acho que a Edna acertou nas decisões. O que eu acho que pesou um pouco ali na arbitragem dela é que ela parou o jogo em alguns momentos que não precisava parar, mas ela é uma árbitra que faz isso. Ela dava faltas que não precisavam ser faltas, então eu acho que isso acabou ali picotando o jogo, né? Que é uma coisa que a torcida até reclamou bastante. Só que a Edna costuma ter um pouco disso nos jogos grandes que ela apita, né? Eu confesso que eu não vi o jogo, até porque eu tava aqui na Band à noite, no clássico entre o Fluminense e o Vasco. Outro show de arbitragem, não, esse aí, meu amigo. Mas aí, no caso do Sansão, no Morumbi, as faltas em que ela picotou o jogo, vamos lá, é uma linha de raciocínio dela, ou seja, ela picotou, mas seguiu o critério, ou ela exagerou em algumas faltas que não aconteceram? Porque eu vou citar um exemplo aqui, o Klaus. O Klaus, ele apita clássico como se ele estivesse no futebol europeu. Ele deixa seguir. Só que ele tem um comando do jogo e, às vezes, muitas vezes, o respeito de ser um árbitro consistente ao tempo, porque os jogadores também o ajudam a fazer isso. Hoje eu vi até o André Rizek falando sobre os cúmplices da má arbitragem, que são dirigentes e jogadores. E ele tem razão. Sim. Assim, o pessoal não ajuda em campo. Pede-se muitas vezes que a gente humanize jogador e tem que ser feito, que a gente humanize diretor e tem que ser feito. Por que não com o árbitro? Então essa é a minha pergunta. Dentro disso, Martelo, a gente trouxe aqui a nota do Santos ontem, falando sobre a questão da escolha da Edna, e a gente tem também rapidamente a fala do presidente Casares. O Casares falando logo após o final do jogo sobre essa situação envolvendo a Edna. Vamos ouvir então rapidinho o que o Casares, presidente do São Paulo, falou, até pra gente ser justo, né? Já que ontem ouvimos o Santos, vamos ouvir o lado do tricolor paulista.
Bom, nós não temos o hábito de reclamar de arbitragem. Dificilmente eu coloco uma opinião, a instituição coloca uma opinião. A arbitragem hoje se mostrou insegura, picotou o jogo, foi desproporcionalmente, marcou faltas a favor do adversário em relação ao São Paulo. Eu não vou discutir os lances capitais, o VAR chamou. Para mim o pênalti foi rigoroso demais, mas a arbitragem, inclusive, prejudicou mal posicionada, até porque tinha um lance com o Pablo de frente pro gol. Olha, eu vou falar, o Casares falar que o pênalti foi rigoroso, tem que olhar o lado do Wellington. O Wellington, o cara que faz o pênalti, você não pode dar um carrinho desse. Hoje a gente teve uma entrevista, o Nonato... A gente tem imagem aí no nosso YouTube. Boa, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alain Marcel, que tá no switcher, a central de Roberto Dias, passando a você aqui no Resenha Segurobet o lance. O carrinho dele é desproporcional, é imprudente, é atrasado, o Otero chega antes, jogador dentro da grande área sabe da responsabilidade que é um carrinho e o risco que corre. O Nonato conversou hoje no primeiro tempo, no Band Esportes, o programa que vai das 11 ao meio-dia, e ele falou isso, a gente sabe que carrinho dentro da grande área, a probabilidade de ser marcado um pênalti é muito maior. Não é pênalti rigoroso, é pênalti. Não tem, e se for rigoroso, se ela seguir o critério, tudo bem. Nunca tá bom. Nunca a arbitragem serve. Mas assim, eu vou cornetar a Edna em um ponto, porque... Ela não viu. Não era o lance de VAR, né? Não acho, era um lance pra ela marcar no campo, cara. Era uma certeza que ali não colocaria essa pulga atrás da orelha, não deixaria os São Paulinos reclamando, resolveria na hora ali. Mas é pra isso que tá o VAR aí, Mas ela Bruno. demorou demais nessa história, Martelli. Tudo bem, pra ter marcado no campo. Tudo bem, mas ela não viu. Né? Assim, a gente pode até olhar e falar, olha, o lance é interpretativo, tá? Pra mim é pênalti. Uhum. Tem que prevalecer a marcação. Não é interpretativo. Eu acho que o que pesou pra ela é se acertou o Otero ou a bola, perdão. Né? Pra mim o lance não é interpretativo. Ele não acerta a bola, é carrinho. Uhum. Ela não viu, acontece, vida que segue. Pra que o VAR existe? Pra interferir quando o árbitro de campo ou situação A não vê algo, não marca algo ou deixa de marcar algo. Um cartão vermelho por aí vai. Então, num modo geral, a arbitragem funcionou no pênalti. A Edna não viu, mas o VAR funcionou. Então, o que você se importa? Que no final a decisão seja acertada ou não? Pra mim é isso. Uhum. Muita gente conecta. Ah, mas demora demais o VAR. Eu prefiro que o VAR demore 3, 4 minutos e acerte, até se profissionalizar num ponto de ser rápido, do que ser rápido e errar. Ah, mas já deu esse tempo, né, Martelli? Eu entendo o que você tá mas falando, mas já era pra estar numa outra tudo fase. Tudo bem, a gente pode olhar por esse lado. Você tem razão. A evolução, ela ainda vem a lentos passos. Mas ontem o pênalti foi acertada a marcação. Martelli, inclusive tem um pessoal que tá falando que o Otero chuta ele. Essa justificativa é muito parecida com um pênalti que aconteceu o ano passado e gerou muita polêmica contra o Corinthians, do próprio Santos contra o Corinthians, e que o Soteldo tá com a bola, vai e chuta um jogador do Corinthians que dá um carrinho, até chega a pegar na bola. Foi uma grande polêmica. A interpretação do juiz é o quê? O Soteldo conseguiria correr, assim como o Otero, para alcançar a bola, e eles são impedidos por essa ação imprudente. Não, foi assim, desculpa, foi muito pênalti, cara. Eu acho que o que mais pesou ali pra Edna não ter marcado no campo, que é o que a gente tava falando no começo, foi justamente essa pressão ali por conta dessa nota. Então acabou que todo mundo pressionou a Edna, né? Indireta ou diretamente. A gente ouviu aqui o Júlio Casares, mas na súmula a Edna também fala que o Rafinha foi falar com ela. Que o lateral do São Paulo chegou lá e falou assim... Né, o Rafinha. Ele vai até ela pra falar, olha, você apita bem, mas você caiu na pressão, na pilha do Santos, né? Ele fala assim, caiu na pilha dos caras. Então você vê que todo mundo tava ali pronto pra, tipo, se a Edna errar, acabou tudo aqui, hein? É culpa da Edna, é ela que vai decidir o jogo. E assim, falando do campo, eu acho que o São Paulo teve oportunidades, assim, pra abrir o placar, pra conseguir sair na frente. Aí a gente pode falar sobre o São Paulo jogar bem ou jogar mal. O pênalti, o segundo tempo foi muito do Santos, assim. Eu acho que o Santos dominou mais a partida. Só que a gente tem que falar sobre o jogo do São Paulo também. Não dá pra colocar o placar final só na conta do pênalti, porque não foi isso. Claro, foi ali, né? Acabou decidindo e muda mesmo você fazer um gol de pênalti, mas não foi só isso que definiu o jogo. E rapidamente, antes da gente ir pros nossos ouvintes, pra opinião da galera aqui no Resenha Segurobet, outros dois lances, zero discussão também, né? Vamos tranquilo. Combinar? O impedimento do Luciano e a bola na mão do Eric. E o gol anulado? A única coisa da bola na mão é que isso não é um lance que precisa ir pro VAR, né? O VAR podia chamar ela e avisar, pegou na mão.
gol anulado. Sim, porque a demora se pega foi na mão, acabou a muita história. e era só avisar, não é um lance interpretativo, né? Também tem isso. Mas lances, assim, a gente tá analisando, vendo que a Edna acertou após a revisão do VAR. Mas a questão se caiu na pilha ou não, as decisões que ela tomou dentro do jogo, acho que é bem discutível.